Agora sim tudo ficou claro. Agora sim tudo faz sentido. Vamos parar para analisar rapidão aqui. Rodrigo Pacheco ficando de 4 para esse governo criminoso, aceitando esses atropelos inconstitucionais do STF, ajudando essa facção criminosa no processo de destruição do nosso país, tentando impedir a CPMI do 8 de janeiro, agindo igual um cachorrinho adestrado. Lembrando que Rodrigo Pacheco só se tornou senador porque Minas Gerais tentou impedir que Dilma ganhasse. O que na verdade teria sido 1000 vezes melhor, convenhamos. Dilma é tão incompetente, tão idiota que ela não seria capaz de fazer o estrago que o Rodrigo Pacheco está fazendo. Mas aí fica a pergunta, por que o Pacheco está fazendo tudo isso? Ele vendeu a alma pro capeta? Não, tem um projeto por trás disso daí. Vocês viram agora a cassação do Deltan Dallagnol. A mais estapafúrdia, absurda cassação de um representante eleito na história do Brasil. Pela suposição de que poderia ser que ele seria condenado numa PAD, um processo administrativo, ele foi condenado, ele foi cassado. 340 mil pessoas tiveram seu representante cassado. E aí fica a pergunta, por que um ministro do TSE faria algo tão absurdo? Cometeria tamanha aberração jurídica? Pelo mesmo motivo que o Pacheco. Eu vou te explicar. Se criou no Brasil agora um novo cargo, o cargo de semideus. Com poderes absolutos, não precisa respeitar a Constituição, está acima da lei, ninguém pode questionar o que você falar, e se questionar uma decisão ou fala sua, essa pessoa é imediatamente presa. Pode ser até uma senhorinha do Zap que esteja lá publicando um joinha, pode ser uma senhora que esteja num grupo de crochê, não importa. Todos vão ser presos, condenados e terão suas vidas destruídas se questionarem o que a pessoa que ocupa esse cargo falar. Sabe que cargo é esse? Não é a presidência da República, não é o ministro da Justiça, não. É o ministro do STF. Aquela pessoa que nunca recebeu nem sequer um voto, mas tem mais poder do que qualquer representante eleito ou grupo de representantes eleitos do nosso país. E por isso, se vale fazer qualquer coisa para alcançar uma posição nesse cargo. Prender pessoas inocentes, caçar a direita, porque é isso que o Lula quer. Eu vou te explicar. Inclusive saiu até agora no Estadão, olha só. Cassação de Deltan reforça projeto de Benedito para a vaga no Supremo. Esse aqui é o Benedito. Benedito, ele tá com um olho na vaga no Supremo Tribunal Federal, só que para isso ele precisa ser indicado pelo chefe da facção criminosa. Aquele carinha que deu tapinha na bochecha dele, né? Esse aqui é aquele que falou missão dada, missão cumprida para Alexandre de Moraes. É ele que tá caçando os ministros, os deputados da direita, que tá mirando em destruir a oposição a esse governo. Por quê? Porque ele já tá um cachorrinho adestrado, vai servir de jagunço, né, jurídico para conseguir ser indicado por Lula. E quem tá falando isso é o próprio Felipe Moura, que é um cidadão que eu nem gosto muito, mas ele acertou aqui, ó. Cassação de Deltan reforça projeto de Benedito para a vaga no Supremo. Tendência é que Lula indique Zanin, o advogado do crime, para a vaga de Lewandowski, que acabou de sair e já está indo trabalhar na JBS, que é a empresa a qual estava sendo investigada por ele, que roubou bilhões do nosso cofre, do dinheiro público, e que está sendo, inclusive, investigada nos Estados Unidos. Mas a segunda cadeira é disputada por antigos indicados do petista. Então, olha só. Em busca de sentar na cadeira do STF, Rodrigo Pacheco e o Benedito Gonçalves, que inclusive pode me caçar qualquer dia aí, porque eu tenho AIGs também estão sendo julgadas por ele. O intuito dessas pessoas é serem servis a Lula. Eles já não olham mais para a Constituição, não existe Constituição, não existe devido processo legal, toda a narrativa é aceita, ainda mais porque uma parte da imprensa está contribuindo com isso, mas eles estão dispostos a venderem suas almas, eles vendem até a mãe deles, se preciso for, para conseguir sentar na cadeira do Supremo Tribunal Federal. Porque ali agora, você não é apenas um ministro de um colegiado, de um dos poderes do Brasil. Você se torna um semideus. Sentou na cadeira e você é um semideus. Só que para sentar lá, para sentar na cadeira de semideus, você tem que fazer pacto com o capeta. Essa é a nova estrutura política do Brasil. Então, o capeta em questão a qual eu me refiro, você sabe, é o ladrão de 9 dedos, que quer se vingar. Então eles estão satisfazendo a vontade vingativa do Lula para ver se assim eles conseguem uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. É por isso que mais cassações virão. Nessa disputa, né, o Benedito Gonçalves não, desculpa, esqueci o segundo nome dele aqui. O ministro Benedito vai caçar
quantos deputados forem necessários, quantos senadores forem necessários, porque tudo que ele quer é que o ladrão de 9 dedos o indique para o STF. Enquanto isso, não temos ninguém a quem recorrer. É triste falar isso, mas o sistema é foda, parceiro. O sistema é foda. O máximo que nós podemos fazer é envergonhar essas pessoas colocando milhões de brasileiros de volta às ruas. E nem isso é garantia de sucesso, mas é a única coisa que nós podemos fazer agora. A única. Um abraço. Agora sim tudo ficou claro. Agora sim tudo faz sentido. Vamos parar para analisar rapidão aqui. Rodrigo Pacheco ficando de 4 para esse governo criminoso, aceitando esses atropelos inconstitucionais do STF, ajudando essa facção criminosa no processo de destruição do nosso país, tentando impedir a CPMI do 8 de janeiro, agindo igual um cachorrinho adestrado. Lembrando que Rodrigo Pacheco só se tornou senador porque Minas Gerais tentou impedir que Dilma ganhasse. O que na verdade teria sido 1000 vezes melhor, convenhamos. Dilma é tão incompetente, tão idiota que ela não seria capaz de fazer o estrago que o Rodrigo Pacheco está fazendo. Mas aí fica a pergunta, por que o Pacheco está fazendo tudo isso? Ele vendeu a alma pro capeta? Não, tem um projeto por trás disso daí. Vocês viram agora a cassação do Deltan Dallagnol. A mais estapafúrdia, absurda cassação de um representante eleito na história do Brasil. Pela suposição de que poderia ser que ele seria condenado numa PAD, num processo administrativo, ele foi condenado, ele foi cassado. 340 mil pessoas tiveram seu representante cassado. E aí fica a pergunta, por que um ministro do TSE faria algo tão absurdo? Cometeria tamanha aberração jurídica? Pelo mesmo motivo que o Pacheco. Eu vou te explicar. Se criou no Brasil agora um novo cargo, o cargo de semideus. Com poderes absolutos, não precisa respeitar a Constituição, está acima da lei, ninguém pode questionar o que você falar, e se questionar uma decisão ou fala sua, essa pessoa é imediatamente presa. Pode ser até uma senhorinha do Zap que esteja lá publicando um joinha, pode ser uma senhora que esteja num grupo de crochê, não importa. Todos vão ser presos, condenados e terão suas vidas destruídas se questionarem o que a pessoa que ocupa esse cargo falar. Sabe que cargo é esse? Não é a presidência da República, não é o ministro da Justiça, não. É o ministro do STF. Aquela pessoa que nunca recebeu nem sequer um voto, mas tem mais poder do que qualquer representante eleito ou grupo de representantes eleitos do nosso país. E por isso, se vale fazer qualquer coisa para alcançar uma posição nesse cargo. Prender pessoas inocentes, caçar a direita, porque é isso que o Lula quer. Eu vou te explicar. Inclusive saiu até agora no Estadão, olha só. Cassação de Deltan reforça projeto de Benedito para a vaga no Supremo. Esse aqui é o Benedito. Benedito, ele tá com um olho na vaga no Supremo Tribunal Federal, só que para isso ele precisa ser indicado pelo chefe da facção criminosa. Aquele carinha que deu tapinha na bochecha dele, né? Esse aqui é aquele que falou missão dada, missão cumprida para Alexandre de Moraes. É ele que tá caçando os ministros, os deputados da direita, que tá mirando em destruir a oposição a esse governo. Por quê? Porque ele já tá um cachorrinho adestrado, vai servir de jagunço, né, jurídico, para conseguir ser indicado por Lula. E quem está falando isso é o próprio Felipe Moura, que é um cidadão que eu nem gosto muito, mas ele acertou aqui, ó. Cassação de Deltan reforça projeto de Benedito para a vaga no Supremo. Tendência é que Lula indique Zanin, o advogado do crime, para a vaga de Lewandowski, que acabou de sair e já está indo trabalhar na JBS, que é a empresa a qual estava sendo investigada por ele, que roubou bilhões do nosso cofre, do dinheiro público, e que está sendo, inclusive, investigada nos Estados Unidos. Mas segunda cadeira é disputada por antigos indicados do petista. Então, olha só. Em busca de sentar na cadeira do STF, Rodrigo Pacheco e o Benedito Gonçalves, que inclusive pode me caçar qualquer dia aí, porque eu tenho AIGs também estão sendo julgadas por ele. O intuito dessas pessoas é serem servis a Lula. Eles já não olham mais para a Constituição, não existe Constituição, não existe devido processo legal, toda narrativa é aceita, ainda mais porque uma parte da imprensa está contribuindo com isso.
Mas eles estão dispostos a venderem suas almas, eles vendem até a mãe deles, se preciso for, para conseguir sentar na cadeira do Supremo Tribunal Federal. Porque ali agora, você não é apenas um ministro de um colegiado, de um dos poderes do Brasil. Você se torna um semideus. Sentou na cadeira e você é um semideus. Só que para sentar lá, para sentar na cadeira de semideus, você tem que fazer pacto com o capeta. Essa é a nova estrutura política do Brasil. Então, o capeta em questão a qual eu me refiro, você sabe, é o ladrão de 9 dedos, que quer se vingar. Então, eles estão satisfazendo a vontade vingativa do Lula para ver se assim eles conseguem uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. É por isso que mais cassações virão. Nessa disputa, né, o Benedito Gonçalves, esqueci o segundo nome dele aqui. O ministro Benedito vai caçar quantos deputados forem necessários, quantos senadores forem necessários, porque tudo que ele quer é que o ladrão de 9 dedos o indique para o STF. Enquanto isso, não temos ninguém a quem recorrer. É triste falar isso, mas o sistema é foda, parceiro. O sistema é foda. O máximo que nós podemos fazer é envergonhar essas pessoas colocando milhões de brasileiros de volta às ruas. E nem isso é garantia de sucesso, mas é a única coisa que nós podemos fazer agora. A única. Um abraço.